Outro dia, eu estava na cidade de Curitiba. Estava ali com a minha esposa, eu tive uma semana de férias, passei 3 dias ali, e nós fomos em um parque muito gostoso de se passear, que é o Parque Tanguá. E ali tinha uma fonte de água na frente, estávamos tirando uma foto para registrar aquele momento, e aí veio um senhor. Esse senhor é fotógrafo ali na região, ele ganha vida com isso, né? E aí ele se apresentou e disse assim: olha, eu sou profissional e eu posso tirar uma foto para vocês? Eu posso tirar uma foto, enquadrar uma foto para vocês com o celular de vocês mesmos? Eu falei, pode, velho. Né? Em nenhum momento passou pela minha cabeça algo assim que poderia, não vou dar meu celular porque vai roubar, e nada disso passou. E um senhor assim, já maduro, e ele pegou, tirou uma foto e entregou de volta o celular, e de repente ele falou: olha, agora eu posso tirar uma foto com a minha máquina? Aí eu falei: vem um golpe aí, né? Aí ele tirou a foto, imprimiu na hora, né? E explicou o trabalho dele e tal. Eu contribuí com o trabalho dele ali. E ele saiu. E aí depois eu vi ele abordou outro casal. E nesse momento eu fiquei pensando, mas eu não tenho nada aqui para... Esse vai ser, talvez, eu não sei se eu teria outra oportunidade de ter um contato com esse senhor. Imagina, eu moro lá na cidade de Piracicaba, né? Uma cidade interior de São Paulo, ele aqui em Curitiba, eu estou aqui passeando, não sei se eu vou encontrar esse senhor mais, mas eu estava ali também passeando, longe do carro, falei, não tem nenhum livro, não tem nenhum folheto para deixar com esse rapaz, mas de repente me veio uma... Minha mente falou assim: bom, como é que eu não tenho nada? Como é que eu não tenho nada? Eu tenho oração, né? E a oração pode ajudar bastante esse senhor. E aí ele já estava lá na frente conversando, e aí eu vi que o outro casal já dispensou o serviço. Eu chamei ele pelo nome, porque ele havia falado o nome dele, e ele olhou assim, e eu falei: o senhor pode chegar até aqui? Ele disse assim: ok. Aí veio, estava eu e minha esposa, e eu disse para ele: olha, eu gostaria muito de fazer uma oração com o senhor. O senhor me permite? E aí eu vi assim aquele olhar, né, um olhar diferente, né? Porque imagina quem é que está passeando ali envolto a tantas atenções, né? E muitas coisas bonitas chamaram a sua atenção. Agora você parar para poder oferecer uma oração para quem você não conhece e não sabe que tipo de problema está enfrentando, né? Aí eu disse para ele assim: o senhor tem algum pedido para a gente orar? Aí ele disse assim: eu gostaria que você orasse pela minha família, né? Pela minha família. Aí conversou um pouquinho ali, e ali eu e a minha esposa, ou a minha esposa e eu, nós fizemos uma oração com aquele senhor, né? E a gente percebe, né, aquela gratidão, né, de parar e orar. Então, muitas vezes, a gente deixa passar, né? A gente deixa passar desapercebido muitas oportunidades por a gente achar que não tem, está desprovido de alguma coisa. E, naquele momento, eu percebi que nós temos uma ferramenta que a gente pode impactar a vida das pessoas, que é a oração. E a oração você pode fazer em qualquer lugar. Você pode estar passando por um caixa de supermercado e, dependente da situação que você seja ali acometido, porque muitas vezes tem um trabalhador que ele está ali cheio de problemas, situações, ele pode te atender mal, um funcionário. E dependendo do espírito que você estiver, se for com o Espírito de Deus, você vai trazer alento, né? Você vai trazer uma reflexão. Pode ser que aquele senhor ele ficou pensando depois. Aí é com o Espírito Santo agora, né? Para que ele reflita no que foi feito, aí o Espírito Santo vai trabalhar. Mas o que você tinha na mão, você tem condição de fazer. E hoje eu quero usar um livro que eu gosto muito, tem me impactado esse livro, tá? E eu lendo aí a gente lendo o livro aí na sala 57, né, sobre o reavivamento, eu tive uma ideia sobre esse livro de Abacuque. Teve um outro pastor pregando outro dia aí sobre o livro de Abacuque, também me chamou a atenção,
E eu percebi, tive uma ideia que como que Abacuque, o comportamento dele, ele muda do primeiro capítulo para o último capítulo. Abacuque só tem três capítulos, né? Ele tem um comportamento no primeiro capítulo que não é o mesmo do último. O capítulo 2 é o capítulo da virada. Não que eu ache que Abacuque, eu talvez entenda que Abacuque ele estava errando, era um pecador, estava fraco na fé. Não, no capítulo 1, não. Mas o comportamento do capítulo 1 dele é diferente do capítulo 3. E o capítulo 2 é o ponto da virada, né? E que Deus nos ajude a ter essa reflexão, de modo que nos ajude hoje, mais um dia, a receber a bênção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo em nossa vida, para termos um dia de vitória. Então, amados, diante disso aqui, eu quero pedir que você abra aí no livro de Abacuque, tá? Abacuque, capítulo 1. Nós vamos ler aqui primeiro, começar aqui no capítulo 1, e nós vamos discorrer aqui um pouquinho sobre o livro, tá bom? Bora lá? Então, capítulo 1 de Abacuque. Primeiro, Abacuque, ele foi chamado 2 vezes de profeta. Por isso, então, a própria Bíblia nos dá essa afirmação, sim, que ele era um profeta do Senhor, e profeta quer dizer porta-voz de Deus, né? Ele é um profeta, ele profetiza ali, ele é um profeta pré-exílico, né? Ele traz uma mensagem do Senhor ali, muitas vezes até contra o próprio povo de Deus, né? Judá. E aí o que acontece? É uma mensagem dura, porque o contexto de Abacuque é um contexto que muitos profetas passaram, vendo o povo de Deus, muitas vezes, sendo injustiçado, e um grupo do povo de Deus também se entregando até à idolatria. E por isso Deus trazia situações, às vezes até difíceis, do próprio povo de Deus entender. Porque imagina só, como é que o inimigo iria prevalecer sobre aquele que serve o Senhor? E eu posso até dizer que, em alguns momentos, esse servo do Senhor pode ficar entre aspas, né? Porque o povo, ele tinha essa ideia de servir o Senhor, porém, na prática não servia. Como nós vimos aí, olha, nós estamos vindo de uma sequência de mensagens interessantes. Todos os pastores que têm vindo aqui têm sido grandemente usados por Deus. Grandemente usado por Deus. E tem falado ao nosso coração. E a gente tem vindo de uma sequência de mensagens que chama muito a nossa atenção. Mensagens que nos mostram, assim, a nossa vida prática como cristão. Como, por exemplo, nossos atos de bondade, né? Os nossos atos de bondade, que eu acho que foi o Vado que falou sobre isso, né? Que impacta a gente. Outra questão é a comunidade do amor, performance de um cristão que às vezes a gente olha e fala assim, puxa, mas eu acho que talvez não seja a igreja do modo geral, porque a igreja sou eu. Se a minha vida mudar, a igreja, talvez a igreja do modo geral como um todo muda. Você concorda comigo, irmã Raquel? Se eu mudar, a igreja como um todo muda. Imagina se cada um tomar essa decisão. Então, veja, aí a gente é impactado com essas mensagens e a gente fica assim, puxa, comunidade do amor. Bom, então, já que nós entendemos isso, então sejamos essa comunidade. Mas como é difícil, viu? Como é difícil ter mudanças. Como é difícil. E daí, a gente vem de uma sequência, ontem o pastor, né, eu gostei muito da forma que ele fez, né, cada ponto, cada parte ali, pedindo oração. Né? Eu me lembrei das 40 madrugadas, né? Que tem a apostila, ele fala, ora agora por isso, né? E o pastor orando, ele terminou com uma ideia de missão, a ideia de missão. E aí a gente olha para a nossa realidade e a gente vê que aqueles que estão envolvidos na missão é um número muito pequeno de um grupo gigante que existe. Você participa da sua igreja, independente se seja igreja adventista ou outra congregação,
Sempre a minoria está envolvida. Mas por que isso? Porque, amigo, a mudança não é fácil, especialmente dentro do contexto espiritual. Eu li uma frase um outro dia que dizia assim, olha, que a mudança começa por dentro, porque se mudar por dentro, muda por fora. Se mudar por dentro, muda por fora. E aí eu estava pensando justamente nessa temática, então aí eu preparei aqui, né, um materialzinho que eu quero só ilustrar aqui para você. Tá? Eu vou compartilhar aqui. Olha só. Esse material, vou puxar aqui a minha telinha para cima e vou ampliar aqui para você ver. Né? Então, veja. Eu estava aqui, antes de ler o texto, eu estava pensando nisso, as 3 diferentes realidades humanas. Né? E aí, peguei uma imagem aqui que fala muito bem sobre isso, sobre o homem carnal, o homem espiritual e o homem natural, dividindo isso aqui em 3 grupos. De tal maneira que, ao pensar no homem natural, eu penso naquela pessoa que não tem compromisso com Deus. Aquele que viveu, aquele que nasceu e viveu destituído de tudo que quer dizer Deus. Não tem contato com a Bíblia, não tem oração, não está preocupado com isso. E não aceita também. E não aceita também. Então, esse indivíduo, alguns deles se dizem até ateu. Ele não está preocupado com a questão espiritual. Ele quer usufruir dos prazeres desta vida, ele quer crescer, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ser famoso, ele quer ser notado no mundo, só dentro do contexto do âmbito natural das coisas. Agora, nós temos um outro grupo que nós podemos chamar desse homem carnal e homem espiritual, o grupo chamado cristão. Nós lemos no livro Reavivamento, né? Justamente esse grupo, que é o homem carnal e o homem espiritual, ou seja, o cristão carnal e o cristão espiritual. Né? E, diante disso, amados, nós percebemos algumas coisas. Olha só a Bíblia, olha só, e eu quero trabalhar essa ideia aqui dentro do livro de Abacuque. Então, no capítulo 1 de Abacuque, o capítulo começa assim, olha, sentença revelada ao profeta Abacuque, e o versículo 2 diz assim, ó, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Veja, você não vê essas expressões de uma forma natural na Bíblia. Você não vê essas expressões de forma natural na Bíblia. Essa singularidade, né, de escrita, você pega, muitas vezes, uma semelhança lá no Salmo 73. Asaf vai começar, aparentemente, com o mesmo sentimento de Abacuque. Alguns dizem que Abacuque, eu já ouvi alguns dizerem, né, que Abacuque, o capítulo 1, Abacuque está com a fé abalada. A minha reação é que no capítulo 1, Abacuque é um homem de Deus, o profeta, o próprio capítulo diz, né? Sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, se ele era um profeta, era um homem de Deus, era o porta-voz do Senhor. E eu vejo que Abacuque, ele chega na presença de Deus e ele, então, ele abre o seu coração. Eu vejo uma oração de uma pessoa íntima com Deus. Uma pessoa que tem condição de falar os seus sentimentos para Deus. No entanto, o versículo 4 me chama um pouquinho a atenção. O versículo 4 me chama a atenção porque ele parte por uma outra... Aqui não é simplesmente um descontentamento do que ele está vendo. Não. Uma insatisfação do seu contexto. Não é simplesmente isso. Ele diz assim, ó, por esta causa, olha só, e aí ele dá essa ligação, por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida.
Então, no versículo 4, eu compreendo que Abacuque, a visão dele está tão focada dentro das ações humanas que ele passa a ter um sentimento que não seria o sentimento que Deus gostaria que ele tivesse. Né? O sentimento dele é que a lei não é notada. Essa que é a ideia. O verso 4 me chama a atenção porque ele coloca também a justiça que não se manifesta. Justamente porque, dentro do contexto de Abacuque, amados, é aquele contexto bíblico que os pobres ele não tinha nenhum tipo de vez, podemos dizer assim, não tinha voz. E ele enxerga essa realidade. E Abacuque, ele se indigna, e ao se indignar, ele fala isso com Deus. E ao falar com Deus, ele desabafa. Até quando, Senhor, clamarei eu? Abacuque está orando por muito tempo, já. E o que ele escuta é o silêncio, podemos dizer assim, se é que a gente escuta o silêncio, né? Se é que a gente escuta o silêncio. Mas, muitas vezes, o silêncio fala muito, viu? Você já perguntou alguma coisa para alguém e a pessoa permaneceu em silêncio? É horrível, né? É horrível. É horrível. Especialmente quando você está dialogando com alguém dentro da própria casa, da própria família, talvez questionando alguma coisa, e o silêncio. E o silêncio, muitas vezes, fala mais forte do que se as palavras fossem expressadas. E Abacuque está incomodado com esse silêncio, e ele expressa isso. Talvez hoje eu esteja falando aqui para alguém que esteja orando há muito tempo. Há muito tempo. Tem falado por um propósito, tem colocado diante de Deus. Às vezes tem até chorado. Tem até chorado diante de Deus. E não tem obtido as respostas. Não tem obtido as respostas que gostaria. Mas isso não quer dizer que Deus não está ouvindo a sua oração. Eu gostaria de dizer para você hoje, tirar esse tipo de pensamento da sua mente, se você está entendendo, se você está assim, não, a minha oração não passa do teto. Ela não precisa passar do teto. Ela não precisa, porque quando você está ajoelhado, o braço de Deus está sobre os seus ombros. Ela não precisa passar do teto. Deus está no seu santo templo, ele escuta você. Agora, a ação divina é dada no momento que Deus entende que precisa fazer. Eu acredito na soberania divina. E na soberania divina, ou Deus faz, ou ele permite. Ele faz na hora que quer, do jeito que ele quer, né? Quando ele bem entender. Abacuque aqui, ele reclama, porque ele já está um tempo orando e ele não vê a resposta, não escuta. E ele diz, gritar-te-ei violência e não salvarás. E Abacuque começa a perceber aqui, amado, e ele começa a expressar, diz, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca o justo e a justiça é distorcida. Sabe como que eu vejo aqui, nesse ponto aqui? Eu vejo Abacuque um homem de Deus, é um ser humano, pecador, e eu vejo que ele começa a ter a sua visão voltada mais para as questões humanas, aquilo que incomoda. Em algum momento, ele foca mais nesses pontos, foca mais nos homens, na humanidade. E, nesse momento, ele encontra as suas queixas. Nesse ambiente, ele tem essa reclamação da lei se afrouxar e a justiça não se manifestar. E, para mim, não que Abacuque seja um homem, um cristão carnal. Não é essa a minha. Mas ele dá evidências e características aqui daqueles que são cristãos carnal. Sabe por quê? Porque o homem carnal, ele tem uma visão negativa das coisas. O cristão carnal tem uma visão negativa das coisas. O cristão carnal, ele foca nos problemas humanos, em vez de focar naquele que resolve os problemas. O cristão carnal, ele, em vez de solucionar o problema, ele cria problemas. O cristão
carnal, em vez dele salvar, ele leva à perdição. A atuação dele, ele pode estar cantando numa igreja, ele pode estar pregando numa igreja, ele pode estar frequentando a igreja, mas muitas vezes ele é um mal para a igreja em vez de ser bem. A visão dele é negativa. Pegando a pontinha desse iceberg aqui, né, dessa visão negativa, eu posso ampliar isso, levando a uma pessoa que ela pode estar na igreja, mas ela não é um cristão espiritual. Portanto, diante dessa realidade, ele não enxerga, não é otimista. A visão dele é limitada, não é ampliada. Porque o cristão carnal tem uma visão limitada, uma visão que, né, ele não consegue enxergar além da parede. Eu não estou aqui, repito, falando que Abacuque ele é um cristão carnal, mas eu estou usando a visão que ele está tendo dentro de um problema para ampliar e trazer para nós uma ideia aonde pode chegar um cristão carnal. Porque Abacuque, no capítulo 1, ele vai caminhando aqui, ele com essas queixas, com essa problemática. No versículo 3, por exemplo, ele fala assim, versículo 13, ele diz assim, olha, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Olha onde chega Abacuque. Abacuque está extravasando aqui. Abacuque está extravasando. Abacuque, ele, de fato, ele não tenho dúvida que ele conhecia o Senhor. Mas se Abacuque ele continuasse com essa queixa, provavelmente ele chegaria na situação que chegou a Asaf. No Salmo 73, Asaf vai dizer assim, eu tive inveja dos ímpios. É um homem de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, inspirado para escrever. Ele diz assim, eu tive inveja dos ímpios, quase resvalei os meus pés. Por isso, amados, a Bíblia, a palavra de Deus diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Há uma perseverança que nós devemos ter. Então, nessa condição, o cristão carnal, que tem uma visão limitada, ele vê mais as queixas, ele vê mais as coisas negativas, ele vai chegando uma hora que ele não aguenta também. Ele não aguenta. E olha o que quero aqui até trazer para você, dentro dessa ideia, né? Olha só aqui, só para você, bora lá. Olha um outro texto aqui, né? A vida é uma frase, na verdade, a vida é uma verdadeira batalha. A vida é uma batalha. E essas batalhas, elas são travadas diariamente. Hoje, nós estamos buscando aqui o Senhor. Sabe por quê? Porque nós precisamos do Espírito Santo para vencer a batalha de hoje. Para vencer a batalha de hoje. O apóstolo Paulo dizia assim, né, miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele dizia, o que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o que eu não quero, isso sim eu faço. Então, amigos, há uma batalha constantemente. E essa batalha ela é espiritual. E no âmbito de batalha espiritual, da guerra espiritual, nós precisamos lutar com as armas espirituais. As armas espirituais, a Bíblia, a oração, o jejum, o Espírito Santo conosco diariamente. Do contrário, nós seremos cristãos carnal. E na condição de cristão carnal, a gente faz mais mal do que bem. A gente não se torna uma bênção para a nossa igreja. A gente não se torna uma bênção para a nossa família, para a nossa comunidade, as pessoas que nós estamos vivendo. Você hoje vai passar provavelmente por um supermercado, e pode ser que você encontre um caixa de supermercado que esteja naquele dia que não é tão bom, e pode ser que te atenda mal. O que você vai fazer como cristão? Você vai chamar o gerente? Você vai fazer uma reclamação daquela pessoa? Ou você vai ter uma visão mais ampla? Vai dizer, talvez, para essa pessoa, dizer assim, está acontecendo com você, amigo ou amiga? Está acontecendo com você?
olha, está a fila grande aqui, eu não posso talvez fazer uma oração agora, mas eu posso pegar o seu nome para eu fazer uma oração por você? Ou dependendo da circunstância, se for favorável, eu posso orar por você nesse momento? As nossas atitudes demonstram se nós somos cristão carnal ou cristão espiritual. O cristão carnal, quando ele está nesta condição, amado, sabe o que acontece? Romanos 8, 6 a 8 diz assim, nesta condição, amados, o indivíduo ele não está salvo. Ele não está salvo. O texto diz assim, ó, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito para a vida e paz. Por isso, para a vida, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí, a gente avança justamente falando dessa ideia. Cristãos com coração dividido são piores que os infiéis. O tal do cristão carnal. Ele é pior do que aquele que é ateu, é pior do que aquele que não teve compromisso com Deus. Aquele que é pior, pois suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega leva muitos a extraviar-se. Os infiéis manifestam sua bandeira. O cristão morno engana ambas as partes. E podemos colocar no lugar de cristão morno, cristão carnal. Nem é bom mundano, nem é bom cristão. Ele vive aquela vida, sabe? Ele não é um bom cristão e nem um bom mundano. E aí o texto continua dizendo assim, Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Está nessa citação aqui, ó. Nossa Alta Vocação, página 136, 346, capítulo 5. Só para você ver como é a complicação do cristão carnal, né? Muitas vezes ele está na igreja, mas ele está causando mais mal do que bem. Mais mal do que bem. Se torna uma maldição em vez de ser uma bênção. Porque ele pensa do jeito que ele quer, ele age do jeito que ele quer, ele planeja do jeito que ele quer e executa os seus planos do jeito que ele acha melhor. Porque acha que deve acontecer assim. E ele não percebe o mal que está fazendo. Abacuque, amado, ele está aqui, e sabe o que acontece com esse homem? No capítulo 2, eu amo quando eu começo o capítulo 2, verso 1, diz assim, ó, por-me-ei na minha torre de vigia, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Olha só, agora Abacuque no capítulo 1, ele fala, ele está descontente, ele reclama, ele lamenta. Quando chega no capítulo 2, parece que há uma expressão assim, ó, bom, deixa eu parar aqui, colocar-me-ei na minha torre de vigia. Torre de vigia, a expressão bíblica, é o lugar mais alto onde os sentinelas tinham uma visão ampla. Opa, você percebe agora? Ampliar a visão, a ideia de ampliar a visão. Abacuque quer enxergar mais além agora. E essa expressão me diz que o capítulo 1, ele estava com uma visão limitada. Agora ele se coloca na torre de vigia. Agora ele quer ter uma visão mais ampla. Viu, irmã Maria de Naua? Ele quer ter uma visão mais ampla agora. E ele diz assim, olha, no versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, eita glória, é bom demais quando a gente tem a resposta do Senhor, é ou não é? O Salmo 40, né? O Salmo 40, o salmista diz, né? Que o Senhor ouviu o meu clamor quando eu clamei por socorro. Ele inclinou seus ouvidos quando eu clamei por socorro. Né? Firmou os meus pés sobre a rocha. Colocou um novo cântico na minha boca. Amados, o salmista diz, olha só, Abacuque, agora no capítulo 2 é o ponto da virada. Agora ele fala assim, agora eu quero ouvir. Agora eu quero saber o que o Senhor vai falar sobre a minha queixa. E ele diz assim, olha, o Senhor me respondeu. E aqui tem um ponto, um negócio, algo interessante.
Quando isso aconteceu? Quando Abacuque ouviu? Quando Abacuque ampliou a sua visão? Quando ele se colocou em uma situação onde ele queria ter isso. E eu costumo dizer aqui, olha, que esse momento aqui, ele nos traz a ideia de tempo de qualidade com Deus. Tempo de qualidade com Deus. Você acha que se eu acordo pela manhã, atrasado, e aí estou saindo, mas eu sou cristão. E eu estou saindo, eu preciso trabalhar. Só que quando eu abro a porta, eu percebo uma coisa. Eu falo assim, nossa, nem orei hoje. E aí eu fecho a porta um pouquinho e faço uma oração assim, Senhor, obrigado porque o Senhor me despertou hoje e eu já estou saindo para trabalhar, Senhor, me acompanha, né? Por favor, eu peço em nome de Jesus, amém. Ok, é uma oração. Deus ama cada um de nós e eu acredito que Deus, ele escuta também. Mas eu pergunto para você, essa oração, ela é tempo de qualidade? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Como que, se ele não deu nem tempo de ouvir a voz de Deus? Existem duas formas de ouvirmos a voz de Deus. A primeira é através da palavra, quando a gente lê a palavra e reflete sobre a palavra e tem uma reação àquilo que a gente lê. E a segunda, que pode acontecer simultaneamente, é o Espírito Santo falando diretamente à nossa consciência. E quando Abacuque ele tem esse tempo de qualidade, sabe o que acontece aqui? Ele diz assim, ó, o Senhor me respondeu. E aí Deus disse assim, ó, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardará, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aí olha como que começa a trazer as ideias. Versículo 4. Eis o soberbo. Aí Deus começa a falar para Abacuque. Abacuque está com a visão focada no homem nesse momento, e Deus fala assim para ele, eis o soberbo. E aí ele fala assim, a sua alma não é reta. A sua alma não é reta. E aí, o texto continua assim, olha, o justo viverá pela fé, amado. O justo viverá pela fé. Deus tem chamado você, irmã Eliúde Araújo, irmão Vadenita, né? Deus tem chamado a cada um de nós, irmão Jonas, para viver pela fé. Para viver pela fé. Sabe, a gente precisa tirar a nossa visão das coisas naturais deste mundo. A gente precisa deixar de enxergar como enxerga aquele que não serve a Deus. Se eu sou um cristão, eu preciso enxergar diferente. Porque senão, amados, eu posso estar frequentando a igreja, eu posso estar devolvendo o meu dízimo, eu posso estar fazendo e ser um cristão carnal, limitado pelas coisas desse mundo. A minha grande pergunta para respondermos hoje é: que tipo de cristão eu sou? Eu sou um cristão carnal ou eu sou um cristão espiritual? Ambos são cristãos. Pelo menos o primeiro entre aspas. Mas a grande questão é se é carnal ou espiritual. Tem uma multidão de pessoas neste mundo que se dizem cristãos. São milhares e milhares. Virou até moda agora. Olha, só para você ter uma ideia, existe gente que diz cristão, né? Existe gente que diz cristão, mas não acredita na Bíblia. Existe gente que diz cristão, mas acredita que os mandamentos foram abolidos. Existe gente que se diz cristão, mas acha que tem que viver, porque o cristão do século XXI é diferente do século XVI, é diferente do primeiro século. Quer dizer, a cabeça do cristão vai mudando conforme os séculos vão passando. Eu deixo aqui registrado para cada um de nós que princípios nunca mudam. Nunca muda. O princípio que era do século XXI vai ser até o fim. Vai ser até o fim. E Abacuque aqui, quando ele entra, aí Deus vai respondendo para Abacuque, e Deus mostra 5 ais para Abacuque. Eu não vou aqui explicar os 5 ais, porque nós temos aí sermões que falam muito bem sobre isso, mas eu vou só ler
o versículo 6 tem o primeiro ai. Ai, para você ter uma ideia, é uma sentença de juízo. E aí Abacuque diz assim, ó, ou melhor, Deus fala assim, ó, ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que acumula o que não é seu. E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Olha, você está percebendo? Visão voltada para as coisas materiais. Olha o segundo ai. Versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa os bens mal adquiridos. Ai daquele que ajunta em sua casa os bens mal adquiridos. Maldição. Aquele bem mal adquirido é maldição. Você quer ver, amado? Deixa eu dar um exemplo aqui. Olha, eu sou um cristão. Você também é. Nós temos aqui, olha, uma multidão de pessoas aqui. E é um privilégio, é uma honra falar para vocês. Não sou nem digno de falar para tanta gente assim. Todos nós somos pecadores, mas a facilidade nós temos, porque todos são pecadores e um pecador falar para outro pecador é fácil, porque a gente está na mesma batalha e está buscando o mesmo objetivo. Se não for pelo Espírito Santo, amados, ninguém aqui é ninguém. O que faz diferença na nossa vida é só o Espírito Santo. Não é porque é pastor, não é porque é ancião, não é porque é bispo, não é porque é isso e aquilo. Não. A diferença só são esses dois grupos, ou é cristão carnal ou é cristão espiritual. O cristão espiritual é guiado diariamente pelo Espírito Santo. O cristão carnal, ele é pela sua visão, pelo que ele acha melhor, e não aceita a orientação. E olha só aqui, diz assim, ó, ai daquele que adquire bens maus, tem bens maus adquiridos. Vou dar um exemplo aqui para você entender o que isso quer dizer. Só para você ter uma ideia, vamos dizer que um irmão aqui da minha igreja, do meu distrito, ele no ano passado, ele tinha um sonho. Estou dando um exemplo. Isso não aconteceu, tá? Só um exemplo. E ele comprou, o sonho dele era ter um iPhone. Um iPhone. E aí ele compra o iPhone 12, por exemplo. iPhone 12. O iPhone 12, mas você tem ideia, está custando hoje quase R$9.000. Só você ter ideia, dependendo do modelo, tá? Dependendo do modelo, quase R$9.000. Mas ele compra com muito esforço e paga a prestação e termina de pagar. E daí, depois que ele termina de pagar, ele é mandado embora do seu emprego. E ele fica sem reserva nenhuma. E ele começa a passar necessidade, tem filhinhos pequenos. E aí ele começa a faltar o alimento, o pão, o arroz, o óleo, todo diariamente. E ele chega para mim e fala, pastor, o senhor tem um iPhone 12? Eu falo, não tem, não. E nem vou ter esse negócio, é muito caro. Aí ele fala assim, eu tenho um, e como o senhor é pastor, eu quero vender mais barato, porque eu estou precisando. Eu vou vender para o senhor. O senhor não gostaria de ter? Não, gostaria de ter, eu gostaria, mas não tem condição. Não, pastor, fica tranquilo. Lá em casa está faltando a cesta básica. E eu preciso comprar alimento para meus filhos. Eu choro todo dia ao ver meu filho pedindo comida e eu não tenho para dar. Pastor, custa R$9.000, mas eu vou dar para o senhor por R$1.000. Oh, eu falo, capaz, mas... E é capaz de eu falar assim, ó, dependendo que tipo de cristão eu sou, é capaz de eu falar assim, ó, hoje recebi uma bênção. Não é bênção não, amado, ó, é maldição. Deus tá falando que isso é maldição. Sabe por quê? Porque eu estou aproveitando de uma necessidade básica de um irmão, de uma pessoa. Isso é maldição, porque o cristão espiritual é justo. Talvez você não tenha condição de oferecer uma oferta justa para ele, mas você tem a condição de militar pela vida daquele irmão, você ajudar ele de outra maneira, você está junto com ele, em vez de você... Isso, a Bíblia está falando que é maldição, é um bem mal adquirido, é um bem que você teve, né, de uma forma errada. Então, o cristão espiritual, ele tem uma visão de detalhes do que é certo e o que é errado. O cristão carnal, ele até interpreta errado, recebe uma bênção. Não é bênção, não. E aí, olha só, aí vem os outros ais. Ai daquele, versículo 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue. Naquele contexto era um contexto de guerra, de morte. Né? E o versículo 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturado a bebida ao seu furor. O versículo 19 é um ai diferente. Todos os ais aqui têm a ver com questões financeiras, com questões de fama. Né? O ai 19, ele tem a questão religiosa. E ele diz assim, ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar?
Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. Aí o texto, o versículo 20 diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Sabe o que Deus está falando aqui, amado, para Abacuque? Abacuque, você acha que eu não estou te escutando? Lembra lá? Lembra lá, Abacuque falando? Senhor, o senhor não me escuta. Eu estou pedindo, estou falando, o senhor não responde. Deus está falando para Abacuque assim, olha, cale-se, Abacuque. Você acha que eu não estou te escutando, Abacuque? Cale-se diante do Senhor. Toda a terra. Irmão, irmã, você acha que Deus não tem escutado? Talvez essa mensagem hoje, nós temos aqui cerca de 20 mil pessoas, mas talvez essa mensagem hoje seja apenas para uma. Talvez seja apenas para uma. Eu queria, irmã Raquel, eu queria que, se você, não só a irmã Raquel, mas qualquer um de nós, Deus, como diz o pastor Wagner, o zoom de Deus só tem uma janela, viu? Pode ser que Deus me trouxe hoje aqui para falar só para você. Pode ser que Deus me trouxe hoje aqui para falar só para você. Eu não sei quais são as lutas que você está passando. Eu sei que você tem, porque eu tenho, todos nós temos. Mas se em alguma situação você chegou a pensar em desistir, porque Deus não te escuta, eu quero dizer para você hoje, não desiste não. Porque Deus tem o controle de tudo e no momento certo Ele vai agir. Você pode até ser injustiçado neste mundo. Você pode até ser injustiçado nesse mundo. Mas Deus vai se levantar por você. E no dia que Deus se levantar por você, eu quero dizer para você, ai daqueles que cometerem injustiça contigo. Ai daqueles. Porque o cristão que coloca Deus em primeiro lugar, o cristão que cuida das coisas de Deus, Deus cuida dele. Mas Deus faz a obra completa, é por isso que Deus tem um momento certo. Amados, Abacuque só falava. Quando chega no capítulo 2, ele sobe, ele fala que colocar-me-ei na torre de vigia, e desse momento ele começa a ouvir agora. E aí o capítulo 3 começa justamente com essa ideia. O versículo 2, ele diz assim, do capítulo 3, verso 2, e eu quero aqui, olha, postar para você, olha só, amados, diante dessa ideia do cristão espiritual, olha esse texto aqui, que texto bacana, olha só. Eu estava outro dia vendo esse texto, eu falei, não, esse texto é muito, muito bacana. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar. Opa, está aqui, ó. Olha só, deixa eu ver se está ok aqui. Colossenses capítulo 1, verso 2, diz assim, referente ao cristão espiritual, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. É daí, amados, que eu acredito, que eu posso dizer para você, tá? Eu posso dizer para você que você é a forma visível, quando você é um cristão espiritual, que você é a forma visível de Deus para mim. Porque, como diz o apóstolo Paulo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. É Cristo em vós a esperança da glória. Porque se Cristo está em mim, eu sou uma nova criatura, eu passei a pertencer à família de Deus, a minha visão não está com foco na terra, nas coisas espirituais. Sabe, se eu orei e eu estou sem emprego, o emprego veio, amém, glória a Deus. Se não veio, ó Senhor, só meu Deus. Sabe? Olha como muda a visão agora no capítulo 3, versículo 2, assim, tem ouvido, o homem começa a ouvir. Lá no capítulo 2, ele fala, agora eu quero ouvir o Senhor. No capítulo 3, ele começa falando, tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações. E me sinto alarmado. Eu pergunto, amado, que declaração Abacuque estava no capítulo 1 falando que não conseguia ouvir a Deus?
que Deus não respondia. No capítulo 2, ele fala que tem declarações e ele está alarmado. Ele está alarmado, não cabe no peito dele de alegria agora desse homem. Sabe por quê? Porque ele teve tempo de qualidade. Ele agora não deixou de falar e agora ele quer ouvir. E ele está ouvindo. Quando a gente escuta Deus, amado, e eu acredito, aqui está um momento especial, aqui na sala 57, e outros grupos que fazem reunião pela manhã, porque esse é um momento de ouvir a Deus. E Deus pode usar aqui uma oração para falar contigo. Deus pode usar o hino pela manhã para falar contigo. Deus pode usar a lição da escola sabatina para falar contigo. Deus pode usar uma frase. Deus não precisa de 2 horas. Pode usar uma frase para falar contigo. Mas, para isso, você precisa ter tempo de qualidade com Deus. E esse é o momento. Sabe? Ele diz assim, estou alarmado. Aviva a tua obra em mim, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos, faze-o conhecida. O homem está tão maravilhado que ele agora quer que a obra do Senhor faz conhecida. Começou lamentando, não está certo, está tudo errado, a lei se afrouxa, a justiça é distorcida, mas agora ele tem uma visão diferente. Agora a visão dele amplia. Ele enxerga mais longe. Pare de focar os problemas. Pare de focar o problema. Tira o foco do problema. Coloca o foco em Deus. Coloca o foco em Deus. É o casamento que está com problema? Tira o foco do casamento com problema, do problema do casamento. Sabe por quê? Porque Deus é o Senhor do matrimônio, amado. Foi Deus que fez o homem e a mulher. Deus que criou essa instituição sagrada. É a vida financeira? Tira o foco. Buscar o Senhor em primeiro lugar, não é assim que diz? Ontem o pastor começou com esse texto, né? Mateus 6,33. Buscar por o Senhor em primeiro lugar. Você vai ver. Deus, ele não mente. E aí, eu quero partir aqui para encerrar, justamente usando essa ideia, né, que Abacuque agora ele tem uma visão, ele termina o capítulo 3 com uma visão diferente. E aí, amigo, sabe o que acontece aqui? Olha só agora o versículo 16. Olha o que acontece novamente com o homem. Olha o que acontece novamente. Você vê repetidamente isso aqui, olha. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. Quando muda por dentro, muda por fora. Quando muda aqui, gente, olha, presta atenção aqui. Deixa eu falar com você aqui, ó. Deixa eu falar com você aqui. Irmã Rosângela está aí junto com o esposo, né? Firme e forte, sempre por aí. Irmã Eliane, irmã José Valdo, irmã Vânia, deixa eu falar um negócio aqui, ó. Todos vocês aqui, ó. Quando muda aqui, ó, quando muda aqui, muda aqui, ó. Muda aqui, ó. Muda aqui, ó. Quando muda aqui, ó, muda tudo. Muda tudo. Amigo, se eu falar um negócio com você nessa manhã, para honra e glória de Deus, não é o mundo que tem que mudar, abençoado. Não é a igreja que tem que mudar. Sou eu que tenho que mudar. Quando muda aqui, ó, tudo muda. Sabe o que acontece? Pode ser que não é a minha família, talvez não seja o meu esposo, meus filhos, talvez seja eu que tenho que mudar. Quando muda aqui, ó, tudo muda, porque a visão se torna diferente. Eu enxergo um mundo diferente. A minha visão é mais ampla. E Abacuque diz assim, olha, ouviu, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo. Abacuque havia profetizado que a nação seria acometida, seria invadida. Abacuque profetizava profecias terríveis. Se você quiser confirmar isso, só para você ter uma ideia, capítulo 1, verso 6, diz assim, ó, pois eis que suscita, Deus fala no Abacuque, suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Os caldeus, os inimigos do povo de Deus, tomaria a nação.
Abacuque tinha essa noção. Não foi a nação que mudou, não foi a injustiça que acabou, não foi a visão de Abacuque mudou para terminar o livro. Eu repito para você, quando muda aqui, tudo muda. Tudo muda. E aí agora Abacuque termina o livro, sabe de que maneira? Abacuque termina o livro dizendo assim, ó, e aqui para mim é a parte assim alta do livro. Diz assim, ó, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus, o Senhor é Deus, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amado, o que mudou? O homem começa o capítulo de um jeito e termina totalmente diferente. Eu não sei como você começou o culto hoje. Eu não sei como você começou o culto hoje. Mas eu gostaria que esse culto terminasse. Eu gostaria que esse culto terminasse, amado, com um fogo espiritual no seu coração. Eu gostaria que você saísse hoje arrebatado pelo Espírito Santo e você entender que Deus tem planos grandiosos e maravilhosos para você. Grandiosos e maravilhosos. Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não aconteça isso, ainda que não haja fruto na vide, ainda que nos campos não produza, ainda que as ovelhas não estejam no aprisco, no curral não haja gado, ainda que não haja nada, ainda que não haja nada. Eu quero declarar, eu quero deixar registrado, o Senhor é Deus, o Senhor, todavia eu me alegro no Senhor. Olha como ele termina. Exulto no Deus da minha salvação. Sabe o que, para traduzir isso aqui? Ainda que Deus não responda a cura que você está buscando, ainda que o casamento que você almeja não seja o casamento ideal para você, ainda que a porta de emprego não abra, se abrir, amém, mas se não abrir, Deus é meu Deus, mesmo jeito. Se for curado, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se não for curado, amém, Ele é o Deus da minha salvação. Amigo, o cristão, ele está com os pés na terra, como diz uma música do pastor Ronaldo Arco, mas os olhos estão onde? Está no céu. Os pés estão na terra, mas os olhos estão no céu. A visão é alargada. As fronteiras são ampliadas. O cristão espiritual, ele não tem a visão limitada. O cristão espiritual, ele enxerga onde outros não enxergam. Ele vê possibilidades onde o cristão carnal não vê. O cristão espiritual é otimista. Porque a execução, o milagre da obra não está nele, está no Espírito Santo. Você pode orar com caixa de supermercado, você pode orar com uma pessoa que está tirando foto lá na rua, você pode orar com uma pessoa que você nem conhece, e você pode acreditar que o Espírito Santo fará a obra na vida daquela pessoa a partir de uma centelha da palavra de Deus colocada no coração dele. O milagre pode acontecer de forma que a gente desconhece. De forma que a gente desconhece. Amigo, não se permita viver limitado pelas coisas deste mundo. Não se permita. Deixa Deus agir na sua vida na hora que Ele quiser, no tempo dEle, da forma dEle. Deixa. Hoje, eu quero dizer para vocês, o Senhor é a minha fortaleza. Eu me alegro no Senhor. Eu quero pedir para vocês, orem por nós. Precisamos demais da sua oração. Todos nós somos seres humanos, somos passivos de desencantamento. Só quando o indivíduo desencanta com Deus, é porque ele encantou com o mundo.
Quando ele desencanta com Deus, é porque ele desencantou com algumas coisas da terra. Quando ele desencanta com as coisas do céu, é porque ele desencantou com alguma coisa da terra. Ele encantou com alguma coisa da terra. Ele encanta com uma, por isso ele desencanta com outra. As trevas e a luz não podem se misturar. Por isso, amados, eu quero dizer para você nessa manhã, terminando aqui esse momento da mensagem, eu quero dizer para você nessa manhã, Cristo em vós, a esperança da glória. Pela contemplação, somos transformados. Pela contemplação, somos transformados. O que você está contemplando? O que você está contemplando? Com o que você tem gastado tempo? O quê? Eu oro a Deus que todos da sala 57 nós possamos nos encontrar um dia, né, na ocasião da volta de Jesus, porque se alguns de nós descansarmos até lá, nós nos levantaremos naquele grande dia. Nós levantaremos naquele grande dia. Porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E nós nos encontraremos naquele dia. E nós nos alegraremos no Senhor. E receberemos o galardão mais precioso. O galardão mais precioso, que é o galardão da vida eterna, dada para aqueles que marcharam neste caminho, independente das lutas, das frustrações, das dificuldades. Porque Deus, Ele é Deus hoje e sempre será eternamente. Deus abençoe você, a sua família, os seus sonhos, e que você compartilhe dos sonhos de Deus para a sua vida. Sabe, amados, quando eu falo em sonhos, vem à minha mente a história de Moisés, e aqui eu encerro, tá? A história de Moisés. O sonho de Deus para Moisés era um. O sonho do Egito para Moisés era outro. O sonho do Egito para Moisés era que ele fosse faraó. Mas o sonho de Deus para Moisés era que Moisés fosse um representante do povo de Deus, fosse guia do povo de Deus, levasse o povo de Deus para Canaã. Amigo, às vezes você pode estar buscando os sonhos do mundo. Cuidado. Os sonhos de Deus podem ser diferentes. Tenha tempo de qualidade com Deus para que você escute a voz do Senhor e que os sonhos de Deus sejam colocados na sua vida e você possa sonhar os sonhos do Senhor. Amém? Quero fazer uma oração com você agora, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida e que Ele nos separe para a sua glória e que sejamos cristãos espirituais. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por essa boa oportunidade. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós queremos, diante da tua presença, pedir ao Senhor perdão pelas nossas falhas, muitas vezes pela incredulidade, muitas vezes pelas nossas limitações, mas nós nos achegamos ao teu trono de graça, Pai, e pedimos a tua bênção para nos preparar para um novo céu e uma nova terra. Nos ajude, Senhor, a sonhar os teus sonhos. Nos ajude a esperar as tuas respostas. Nos ajude, Senhor, a ser cristão espiritual. Pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Devaldo, muito obrigado, amigo, pela mensagem. Eu que agradeço, pastor. De fato, nós temos que ter realmente visão além do alcance, né, pastor? Além do que está acontecendo no dia, tem um monte de coisa mais acontecendo. Seguindo essa linha dessa mensagem poderosa, oportuna que recebemos hoje, convidei o pastor Edmir para ele nos ajudar
aqui nesse momento de oração intercessora. E, pastor, eu vou primeiro agradecer, porque o Gabriel vai sair lá do hospital entre segunda e terça-feira. O pastor Simei chegou lá na unidade onde ele estava internado e não tinha quase ninguém no estacionamento. As pessoas lá da unidade que estavam internadas estavam melhorando, sendo estubadas, e a enfermeira, a pessoa que recebeu o pastor Simei, disse assim: rapaz, que bom que está terminando, né? Ele não entendeu bem o que ela disse e foi entender depois, né? Estava terminando porque aquela ala já estava quase vazia, que as pessoas estavam sendo recuperadas. Aí nós cremos, pastor, que uma multidão de pessoas orando, milhares e milhares de pessoas orando pelo Gabriel, as bênçãos resvalaram em todos que ali estavam naquela enfermaria.